Arquimedes está esvaziando sua banheira. A cada 2 minutos que passa, 7 galões de água são drenados. Quais das seguintes funções podem representar a quantidade de galões de água na banheira? W como uma função dos minutos que se passaram. T. Vamos pensar. É bom marcar o número de galões de água no eixo vertical. Esta é uma função de tempo. Com o passar do tempo, a gente perde água em um fluxo fixo. Esse é o nosso eixo do tempo. Vamos começar com um volume inicial de água na banheira. E na verdade não dizem qual é o nosso volume inicial de água, mas vamos chamar de W0. Então é apenas o volume inicial de água. Volume inicial. Estamos fazendo tudo em galões e digamos que o número inicial de galões é este. Ou o número de galões no tempo é igual a zero. Isso é T igual a zero. Depois dizem que a cada 2 minutos que se passam, o tempo será dado em minutos. O W em galões. 7 galões de água são drenados. Digamos que 2 minutos se passaram desde o tempo igual a zero. É 1 minuto e isto são 2 minutos. A gente tem a passagem de 2 minutos. Quanta água será drenada? Eles dizem que 7 galões de água foram drenados. Após 2 minutos, vamos ter W0 menos 7. Independentemente da quantidade de água inicial, a gente tem 7 galões a menos. W0 menos 7 é para onde vamos. Se vamos marcar a quantidade de galões ou o número de galões como uma função do tempo, ele se pareceria com uma reta que é mais ou menos assim. Algo que poderiam perguntar é: qual é a taxa de mudança de W em relação a T? Qual é a taxa de mudança do nosso eixo vertical em relação ao nosso eixo horizontal? E isso também é chamado de coeficiente angular da nossa reta. Dá para escrever como a taxa de mudança. Este símbolo delta, que é uma letra grega, esse triângulo, é apenas uma abreviação para variação. Nossa variação em W para uma dada variação no tempo. Bom, sabemos que quando o tempo aumenta em 2 minutos, e o tempo é em minutos, W diminui em 7 galões, porque ele diminui, ele desce. E nós vemos isto que é uma linha descendente, quando a nossa mudança no tempo é igual a mais 2. Quando nossa mudança no tempo é igual a mais 2, nossa mudança no volume, então, esta é a distância, que é a mesma coisa que esta distância. Nossa mudança no número de galões é igual a menos 7. Este é o coeficiente angular da nossa reta, ou o índice de mudança do número de galões em relação ao tempo. Não sabemos a posição inicial exata, ou a exata intersecção em W, mas chamamos apenas de W0. A gente poderia escrever uma equação geral aqui, poderia dizer que o número de galões é igual ao número inicial de galões que temos, mais menos 7 sobre 2 vezes o tempo, ou podemos só chamar de menos 7 sobre 2, isso é apenas o menos 7 sobre 2, vezes o tempo. Deve fazer todo o sentido. A gente tem a intersecção do eixo vertical, frequentemente chamada de intersecção em Y, mas não se chama mais eixo Y. Tem a intersecção vertical e também o coeficiente angular da nossa reta. Se está familiarizado com a equação reduzida da reta, escreve normalmente que y é igual a mx mais b, onde isso é o coeficiente angular e isso é a intersecção em y. Escrevemos exatamente da mesma forma, dissemos que w é igual a menos 7 sobre 2t mais W0. Só troquei essas duas coisas de lugar. Isso é o coeficiente angular e isso é a intersecção em y. Qual desses corresponde àquele padrão? Devo começar com um número positivo de galões. Estou subtraindo 7 sobre 2t. O único que corresponde são 50 menos t sobre 2t.
Agora, mesmo que você não pensasse nada sobre os coeficientes angulares e só estivesse olhando para essas opções, diria: eu devia ter começado com um certo número de galões de água e aí deveria só diminuir conforme o tempo passasse. Esse não satisfaria quando o tempo fosse zero, não teria galões aqui, isso não atende às condições. Tem um certo número de galões, não faz sentido quando o tempo é zero, tenho 100 galões. Mas conforme o tempo passa, isso só irá aumentar. Aqui é a torneira, não está sendo drenada, então não funciona. Mais uma vez, estou começando com um certo número de galões quando o tempo é zero, e conforme o tempo passa, está aumentando o meu número de galões. De novo, a torneira está bem aqui. Novamente, é o único com um certo número de galões, e conforme o tempo passa, meu número de galões vai reduzindo, porque este é um valor negativo. É esta a opção bem aqui.